anestesiamento de sentidos. Muito legal. Isso é uma coisa nova aí. A indiferença é como os sentidos anestesiados. Excelente. Isso é uma coisa nova na nossa roda. Excelente. Vocês dois? Entre eu e a Derline teve assim, ela falou do quando você não se importa. Tem até um filme chamado Quem Se Importa. Isso. E ela falou também, a coisa está acontecendo, a pessoa não está nem aí. E eu comentei com ela, corpo presente e espírito ausente. Boa frase. E a pessoa não está aqui agora. Ela não está aqui agora. Certo. É isso. Espírito ausente. Outra frase boa. Vocês trabalharam? Sim. Isso. Pode falar? A gente, assim, a despreocupação, tipo, a falta de comprometimento, tomar para si, Beleza. né, não pensar no outro, o egoísmo, enfim. Sim, tá? excelente. Excelente. Ok. Melissa, e vocês têm uma... Tá bom. Depois a gente passa. Não era momento de discutir. Não, ele é o cara bem estrategista. A gente colocou nesse sentido do vazio de emoções, né? Sim. Coloquei aqui também a ideia de que não existe ou não houve aquela voz da consciência, né? A ideia de que não houve, que não há. Meio que é anestesiada essa Certo. voz, né? Não há. Gostei da anestesia. Sim, boa essa imagem, né? Sente assim, não está acontecendo alguma coisa, né? E no caso da indiferença, você não sente essa voz. Boa, legal. Eu sou bem simples aqui. Para mim, o essencial é não ter o amor próprio, muito menos no próximo no outro. E você tem que ter uma característica principal da barbárie. Isso é uma consequência. Claro. Sem dúvida. Vocês? Então, a gente teve um problema, eu acho que é relacionado da língua, né? Ele achou que não ter diferença teria que ser uma coisa coesa, onde todos participam, tipo os átomos deste lado, né? E que, na verdade, é o contrário, né? Realmente daquilo que a gente quer, que é o se reconhecer, né? A gente se reconhecer como igual, né? Então, a indiferença, daí eu expliquei para ele que é o contrário, a pessoa se acha tão superior que vai nem ver, como se ela não existisse no outro, né? A gente comentei para ele entender aquela coisa do Domingão de Faustão, né? De mostrar tudo é risada. Aí quando uma pessoa cai no chão, as pessoas não juntam, elas ficam rindo, ou então ficam filmando, né? E não ajudam, porque aquilo a pessoa não está sofrendo, ela não está sentindo isso. Então a gente... E ele compreendeu? Ele compreendeu. Legal. Ele também me pediu ajuda, eu acho que eu entendi assim, a questão. Porque ele falou da palavra diferença, né? Isso, né? Mas é indiferença. Não entendeu como falar. Ó, isso é muito bom, hein? Muito bom, ó. Aqui ficaram 2 haitianos. A próxima regrinha para a próxima aula é assim: é um novato com vocês e um haitiano com brasileiro. Que beleza. Tá certo? Não, claro que daí isso é essas coisas aí. Tá? Então, Eduardo, você está com Eu vou Vamos aplicar a técnica do... De onde veio o poder do professor? Do olhar de quem? De quem assiste. Então agora, quem está falando é o Eduardo. A partir de não reconhecer o próximo como legítimo. Não reconhecer o próximo como, ok? E por causa da insensibilidade. E a gente chegou na palavra permanência daquela situação. Permanência. Permanência. Eu também escrevi a palavra indiferença, não diferenciação da situação, para chegar na permanência. E eu acho que a anestesia passa e a consequência é um retrocesso.
Quando a anestesia passa, a consequência é um retrocesso. Nós vamos ver que na trajetória do colapso, a anestesia... Então, temos que ver isso aí, essa combinação, né? Porque tu está falando... Quando a gente traz essas ideias, a gente tem que colocar isso dentro da perspectiva histórica que nós estamos trabalhando, a pedagogia do colapso. Mas a anestesia, ela anestesia a dor. Sim, no caso humano. E então, quando a dor, eu acho que é uma anestesia que passou, né? Não, pois o Frei colocou a ideia que vamos discutir isso aí, vamos avançar, mas sempre com cuidado para ver se a coisa se ajusta. Né? Os dois colegas? Sim, a gente resume assim, a diferença é o fato de não tomar consciência de um perigo ou uma degradação. E causa emoção, falta de emoção ou atitude neutra face a algo agradável ou triste. Tá. Eu peço que tu grave esse verbo que tu usou. Claro que nós temos a diferença das línguas, mas tomar, não tomar consciência. Não, fica com ele. Assim como ele lá falou que a indiferença era um sentimento, fique com ele. Depois a gente vai na conversa, eu quero depois lá no final da aula, eu vou perguntar para vocês como é que ficaria uma reescritura dessa frase. Vocês? Não reconhecer o outro, não dar importância, fazer com que não existe, não se importar com, pode ser algo ou alguém. No caso do algo, né, que pode ser animal, até um ambiente que está colapsando, né, que as pessoas podem ser indiferentes para isso. Não valorizar a opinião de alguém, egocentrismo também, quando só pensa em si. Não dar a voz e vez para os outros e não se colocar no lugar do outro. Certo, beleza. Amigos, então eu peço que vocês acompanhem um raciocínio que eu estou trabalhando nele. Como vocês devem ter observado, pouca gente reagiu ao texto da aula passada que eu mandei, a cultura da violência. Eu estou com um conjunto o meu processo criativo está um pouco mega, no sentido de que são muitas as referências e o meu tempo está meio escasso. Então eu não consegui concluir o texto de hoje, em termos de escrita, mas eu tenho ele organizado na mente. Então é isso que eu gostaria de colocar como uma contribuição mais objetiva para a discussão do tema específico, prática da indiferença. Repito, nós temos um tema agregador que é a prática da indiferença. O tema agregador, nós temos a pedagogia do colapso. A pedagogia do colapso, todas as pedagogias são ternárias, elas têm 3 temas agregadores, certo? É chamado de agregador porque ele agrega 3 temas específicos. Okay? E esses temas específicos nós estamos utilizando uma estrutura do raciocínio complexo do Mohan, ou seja, a gente organiza a dialógica complexa e depois algo que emerge. Então, ali a gente trabalhou a violência entre as pessoas e na sociedade, delas emerge uma elite que tem uma mobilidade, mas é uma mobilidade pequena, vamos dizer assim, mas essa elite ela não cai do céu, é uma elite que emerge da sociedade, e essa elite reproduz e consolida os valores que ela traz da sociedade. E ela instrumentaliza, claro, com a religião, com os recursos que ela tem, com o exército, enfim. As elites, elas consolidam a cultura da violência. A cultura da violência está presente tanto nas pessoas quanto na sociedade, mas ela vai adquirir um estatuto homogeneizador quando a elite
se estabelece através dos recursos de Estado que ela tem. Eu falo isso baseado num estudo maravilhoso que eu estou fazendo agora, de um antropólogo francês que estudou os Guarani. Então ele vai dizer que os Guarani, eles construíram uma sociedade inédita no mundo, no sentido de que a elite não tem poder, só tem autoridade. Então os Guarani, eles dissociaram a autoridade de poder. A autoridade é o cara que tem autoridade de falar. É o cara que tem autoridade de mediar. Mas não tem poder para impor. Então é uma sociedade sem Estado. Mas tem liderança, tem elite. Então ele vai dizer que essa é uma sociedade muito mais avançada do que a sociedade dos gregos. Olha só a loucura do cara, ele conhece muito o cara, né? Ele morreu em 70, Pierre Clastres. Muito fantástico. A ideia da prática da indiferença, que é o segundo tema agregador, ele tem 3 temas específicos. A indiferença com as pessoas, a indiferença com a natureza e a indiferença com o futuro, que emerge deste par, que se complementa. Esse par aqui não é contraditório. Como aqui não há contradição. Ele é complementar. Certo? Então eu vou trabalhar com vocês alguns elementos que permitem digamos, aumentar a nossa consistência na discussão da indiferença. Bom, indiferença é um conceito, é mais difícil do que discutir o próprio conceito de amor. O conceito de amor é um conceito que já vem desde a época clássica, com muita reflexão. Tu vê que a palavra amor não havia no grego antigo. Haviam 7 palavras para tentar mostrar a complexidade do que era a emoção do amor. Tu vê a complexidade. Então eu acredito que não existe palavra mais complexa do que o amor, do ponto de vista filosófico. A questão é que com a indiferença nós temos pouca reflexão a respeito da indiferença. Então, eu vou mostrar para vocês de onde eu estou tirando essas reflexões. E vocês vão acompanhando. Eu encontrei uma reflexão bastante forte, que é baseado na análise do hitlerismo. Então, a ideia do hitlerismo, um momento na sociedade alemã. E esse livro nos ajuda, me ajudou, a começar pelo título, que é, quer dizer, uma arquitetura da indiferença. Então, ela vai tentar mostrar que o período entre as 2 guerras criou uma sociedade que permitiu a consolidação da indiferença na sociedade alemã. A indiferença com respeito ao outro. E a marca do hitlerismo foi exatamente não reconhecer como, por exemplo, negros, ciganos, judeus, não eram pessoas. Andavam de pé, mas não eram reconhecidos como legítimos. E a sociedade acompanhou isso com indiferença. Então essa ideia de que nós temos que buscar algumas referências assim que não são nitidamente a indiferença com a degradação da natureza. Depois, um outro livro que me ajudou muito é esse livro de um italiano, Luigi Sosa. Quem é italiano aqui para a pronúncia? Sosa? Maria. Não, Maria não. Sosa. Mas, enfim, esse filósofo, um psicanalista, ele vai construir uma obra interessantíssima, baseada na ideia de que, desde os gregos, nós temos uma cultura que vai gradativamente deixando de trabalhar
a ideia de limite. Chegando, evidentemente, ao momento atual, que não tem mais limite para nada. Essa falta de limite, que em grego seria a palavra híbris, que é um pecado, e tem uma deusa. Os gregos tinham isso, muito claro. Tem uma deusa aqui que, digamos, como se diz, uma deusa que punia aquelas pessoas que cometiam o pecado da híbris. Essa deusa é Nêmesis. Bom, a híbris não foi incorporada pelo latim, e a palavra limite não veio com a ideia de que era um pecado. Então nós temos hoje o milho híbrido. O que é o milho híbrido? É um milho que extrapolou o limite. Então todo transgênico é um produto híbrido, que superou os limites da natureza. Os limites da autonomia daquele produto. Quando tu supera a autonomia do produto, tu está entrando numa dominação, num processamento lá dos genes da coisa, então tu está ultrapassando os limites. Tu está, segundo a Nêmesis, tu está cometendo um pecado, o pecado da híbris. Esse cara me ajudou muito a trabalhar a ideia de que, junto com a arrogância, que não reconhece os limites, existe um fenômeno do não reconhecimento. Então, o não reconhecimento seria uma forma de nós procurarmos entender o que é a indiferença. Não reconhecimento do outro? O não reconhecimento do outro, seja pessoa ou seja natureza. Por exemplo, você, para produzir o milho híbrido, bom, você passou uma borracha por cima de toda a história secular de produção de milho das sociedades americanas. É que eu posso falar? Claro! Depois de ontem eu fiquei muito encafifado com a ideia da autorreferência, né? Sim. Na necessidade que tu tem de conhecer a ti mesmo. Sim. Se tu não reconhece a ti mesmo, claro, impossível reconhecer o outro. Né? Então, a ideia de você compreender antes, né? Como é a ideia do mas si veja, mesmo, eu acho que ela é primordial. Mas veja que a autorreferência tem mais a ver com a coerência da constituição da autonomia. Nesse caso do reconhecer a si mesmo, tu está na dimensão da identidade. A identidade do vivo é que é uma emergência, tanto da sua autocriação, da auto-organização. A identidade é uma emergência, é como o teu ser, o teu espírito, ele emerge de tudo que tu é. Eu estou querendo dizer mais em relação ao processo inteiro, né? Desde a clausura operacional até a emergência, a transcendência do espírito. Sim. Tá? Se você não conhece esse processo inteiro, perfeitamente, impossível, você não vai se reconhecer. E nem vai reconhecer o lado. Eu não costumo de dizer que não vai. Por exemplo, vai ser mais difícil. Hoje eu tive um pequeno contatozinho com a cultura budista e eles trabalham a ideia de que para você minimamente se conhecer, você precisa conhecer 7 gerações. Não o tempo deles, tá certo? 7 gerações. Pô, eu não sei o nome da minha bisavó ainda. Então, o que eu posso falar? Eu pergunto, quantos de vocês têm os nomes na cabeça dos seus bisavós? Eu sei. Sai de um, né? A Lídia e o Guilherme. Olha, eu sei de 3, o quarto eu já não sei. Então, essa é a cultura, né? A cultura milenar deles lá. Tem que conhecer. Por quê? Porque você não caiu do céu por acaso. Você traz, nós aprendemos lá. E aqui tem um pedaço de todos nós, então tá indo. Bom, então esse carinha aí que está passando, esse cara me ajudou a compreender a indiferença como
como presente no processo de não reconhecimento dos limites. E eu peço que vocês vão pensando em exemplos, né? Por exemplo, o que nós fizemos com a plantação de café no nosso país é típico. Né? O que nós fizemos com a plantação de boi na Amazônia é típico. Bom, vocês comecem a pensar em exemplos concretos da falta de limite. A falta de limite, Nancy, nos permite ter isso aí como exemplo de indiferença. O brasileiro é indiferente ao cerrado. O brasileiro é indiferente à Mata Atlântica. O brasileiro é indiferente. Começa. E essa coisa vai dando um nervoso na gente. Entende? É ou não é? Não, eu quero ver alguém que diga que não é. Em 20 anos, o Brasil detonou o último grande bioma, que era o Cerrado, com a criação da capital em Palmas. Nós detonamos 20 anos. Não tem mais Cerrado. Bom, então, na direção de que a degradação é resultado da indiferença, eu tenho 2 livros que são, assim, importantes para nós brasileiros compreendermos como a indiferença marcou o nosso país. E eu trago esses livros, porque nós precisamos, à medida que a gente vai avançando na ideia de trabalhar essas pedagogias com o Haiti, nós precisamos de trabalhos como esse, saber se tem, se não tem, teríamos que colocar isso num plano de pesquisa. Então, esse livro, que é feito por um brasilianista, não é um brasileiro, mas enfim, ele mostra como o Brasil foi indiferente durante 500 anos com um dos mais belos e significativos biomas do planeta, que é a Mata Atlântica. E só o título está te dizendo, não precisa dizer mais nada, né? A ferro e a fogo. Então, para plantar a cana e depois o café, os europeus trouxeram uma tecnologia que era a da terra raspada. Não é cortar as árvores, não. É raspar. A terra tem que estar limpinha, 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 para daí receber primeiro a cana e depois o café. Pois, Eduardo, eu tive agora no Espírito Santo. Rapaz, é a mesma tecnologia, Frei. A mesma. Eu estive visitando cafezais no Espírito Santo. Mas é a mesma. Tem 500 anos essa técnica. E aí o solo está raspadinho. Tu olha de cima, a árvorezinha do café diminuiu. Agora ela é mais assim, encorpadinha, bonitinha, bem verdinha. Tu olha embaixo, raspadinha, raspadinha. Olha que fim levou a mata que estava ali. Já subiu a 400 anos. Então, esse é um livrinho que vai mostrar essa história. Eu pergunto, tem algum livro que mostra a história de como o Haiti perdeu a sua floresta de pinheiros, de coníferas, que são irmãs das araucárias? Procure ver isso. Procure saber. Porque, se não souber, isso entraria no programa de pesquisa dessa universidade do Haiti. Que site, Entendeu? Especificamente, nós precisamos de uma pesquisa que permita mostrar às gerações futuras como um país perdeu toda a sua floresta de coníferas. Coníferas que têm mais de 200 milhões de anos. Eu estou falando muito alto, né? Não, estou emocionado. Eu não sei, eu não quero assim botar a minhoca na cabeça de vocês, mas aqui tem um outro livro de uma pessoa muito importante brasileira, que também trabalhou. Daniel, já que teve esse parênteses, um dado. Em 150 anos, foi preciso 64 pessoas existirem para eu estar aqui. Por causa do pai, avó, bisavó, tataravó. Não, eu fiz uma. Como é que faz? PAPG, sabe?
Você sabe o nome dessas 64 pessoas? Não sei nem do meu bisavô, estou querendo dizer que se uma dessas 64 pessoas não tivessem vivas e se encontradas, eu não estaria aqui. Mas o nome é só a ponta do iceberg. Saber o nome tanto faz, saber a história. Não é tanto faz. Saber o nome já é. O que quer dizer? Ué, o que quer dizer? Eu queria saber o nome da Nós fazemos o resultado do esforço dele. É claro. Se eles não se esforçassem, bom, vocês sabem a importância que eu dou, nós brasileiros, eu dou a um homem chamado Tiradentes. Já ouviu falar? Tiradentes? 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 Qual é o nome do líder que vocês falam? O proclamador da independência. Então, para vocês saberem a importância desse brasileiro chamado Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier, é como o Tussan, ok? Só que aqui a gente perdeu. A gente não perdeu, né? A gente perdeu. Bom, então, nesse período que vai de 1760 até 1780, é o período que esse brasileiro analisa para tentar explicar quais eram os conceitos que promoveram essa indiferença. Aqui ele está trazendo a ideia de que a indiferença tem uma consciência e é expressada através de alguns conceitos. Como, por exemplo, algumas ideias. Por exemplo, uma ideia que foi forte. Será se os índios têm alma? Não, era uma ideia que durou mais de 200 anos. Os negros. Será que eles têm alma? Não, os negros já parece que não tinha essa dúvida. Não sei. Mas era mercadoria. Aí os negros eram tratados como mercadoria, porque eram considerados sem alma. Sem alma. Aí tá. O cabeça de vaca, né? Que fala bastante disso. Bom. Aqui tem outro livro também de um brasileiro, de um americano. Seria bom, o Paul saiu? Seria bom vocês também terem essa pesquisa, Jucal. Eu não sei como seria, nós chamamos de brasilianista os estrangeiros que estudam o Brasil. Como é que tu chama os estrangeiros que estudam o Haiti? Haitianista? Não sei. Pode ser, não. Seria bom vocês saberem quais são os estrangeiros que estudam o Haiti. Pessoas sérias. Ok. Professor, sim. Daria para pensar que toda a indiferença tem uma racionalidade que instaura essa indiferença? Porque a gente nasce com a emoção conectada, né? Claro. Uma criança vê qualquer ato de indiferença, ela não é natural para ela. Quem é que responde essa pergunta? Daí acho que vem alguém e justifica isso, né? Parece que tem sempre uma racionalidade. Olha lá, Eduardo, quem é que responde essa pergunta? De onde vem a prática da indiferença? Do berço. Do quê? Eu tenho uma coisa na cabeça, que é Mas não precisa vir nada na cabeça, é só olhar para o quadro. É claro, claro, não é a cultura do amor que produz, pois a cultura do amor preenche todos os espaços. A prática da indiferença, Luizinho, vem de uma cultura da violência. É ela que permite esse vazio existencial com respeito ao outro. Eu ia falar da repetição também, né? Repetição? Repetição. Dessa cultura da violência, né? Que ela é reproduzida. E é lógico que é uma repetição, porque isso é histórico, né? Tipo, você vê. Se você pegar Hobsbawm, que é um historiador que fala de elite, sociedade, pessoas, ele fala que todas as instituições
A formação do Estado-nação, desde os burgos, desde antes dos burgos, onde era sucerano e vassalo, as relações eram relações de violência e desigualdade que foram se perpetuando. A elite foi se consolidando e para criar uma unidade era necessário que essa elite, que já tinha, digamos, acesso a um conhecimento que empoderou ela de ferramentas de dominação, aí criou-se a escola, a língua, a moeda da elite. Claro. E a elite impôs